Ele entrou no escritório de investimentos sem avisar ninguém. Nada de carro de luxo, nada de terno caro, nada de secretária abrindo caminho. Apenas ele, um homem negro, roupa simples, postura tranquila. Para qualquer um ali dentro, parecia só mais um cliente curioso, talvez até perdido. O que ninguém imaginava é que aquele homem era o dono de tudo aquilo. Fundador da empresa, responsável por cada mesa, cada meta, cada salário pago naquele andar. A ideia era simples, mas arriscada. Sentir na pele como os clientes eram tratados quando não se encaixavam no perfil ideal. E bastaram poucos minutos para ele entender muita coisa. Os olhares demorados, o atendimento apressado, um gerente empurrando para o outro como se fosse um problema. Esse cliente não é para mim, fala com fulano. Acho que ele não vai fechar nada. Tudo isso sem saberem que estavam julgando o próprio chefe. Um dos gerentes tentou empurrar um investimento claramente ruim, cheio de taxas escondidas. Quando ele fez perguntas técnicas, o gerente se irritou. Isso é meio complicado. Talvez o senhor não entenda, disse com um sorriso debochado. Quando ele recusou o negócio, veio a sentença final. O estagiário pode te atender. Era para se livrar, era para descartar. E foi ali, exatamente ali, que algo inesperado aconteceu. O estagiário não o tratou como um problema. Tratou como pessoa. Ouviu, explicou, foi honesto, pensou no cliente e no futuro da empresa. E aquele atendimento simples revelaria mais sobre caráter e competência do que qualquer currículo. Antes de continuar, me conta uma coisa. De que cidade você está assistindo esse vídeo? E já se inscreve no canal, porque histórias assim mostram que preconceito custa caro e caráter sempre aparece. Agora vem comigo, porque o que aconteceu depois ecoou por todo o escritório. Ele caminhou lentamente pelo salão, observando tudo. As telas piscavam números, os vendedores falavam alto sobre metas e bônus, mas ninguém parecia realmente interessado em entender quem ele era. Um gerente passou por ele e disse sem parar: "Já vão te atender." Minutos depois, outro fez o mesmo. A sensação era clara. Ninguém queria aquele cliente. Você já se sentiu assim, empurrado de um lado para o outro? Quando finalmente um gerente se aproximou, não foi para ouvir, mas para falar. Começou a oferecer um produto engessado, com promessas exageradas. Ele ouviu em silêncio, fez perguntas técnicas, citou riscos e alternativas. O gerente franziu a testa. "O senhor tem certeza que entende desse mercado?" perguntou, desacreditando. O tom não era dúvida, era julgamento. Ao recusar a proposta, o clima mudou. O gerente cruzou os braços e respondeu seco: "Então talvez seja melhor alguém mais júnior te atender." Sem esperar resposta, chamou o estagiário. Não foi um pedido, foi um descarte. Alguns colegas riram discretamente. Aquilo não era sobre investimento, era sobre quem parecia merecer atenção. O estagiário se aproximou nervoso, mas educado. "Bom dia, posso ajudar?" Diferente dos outros, ele puxou uma cadeira, ouviu com atenção e pediu para entender os objetivos antes de sugerir qualquer coisa. O dono, ainda disfarçado, percebeu algo raro. Ali havia respeito. "Você acha que isso deveria ser o básico ou virou exceção?" A conversa fluiu. O estagiário explicou cenários, riscos, não prometeu ganhos fáceis, disse: "Talvez esse produto não seja ideal para você agora." Aquela frase, dita com honestidade, pesou mais do que qualquer oferta. E enquanto conversavam, um detalhe chamou a atenção. Pessoas começaram a observar aquela mesa com curiosidade. Algo estava prestes a acontecer. O estagiário abriu planilhas, rabiscou números num papel e falou com calma: "Se eu fosse você, esperaria um pouco antes de entrar nisso." O dono, ainda no papel de cliente, sorriu por dentro. Aquela não era a resposta que rendia comissão rápida, mas era a que protegia a empresa. "Você confiaria mais em alguém assim?"
Enquanto isso, os gerentes passavam por perto cochichando. Um deles comentou: perda de tempo. Outro disse que o estagiário precisava aprender a vender melhor. Nenhum percebeu que aquela honestidade era exatamente o que faltava ali. O dono observava tudo, anotando mentalmente nomes, atitudes, silêncios. Ao final do atendimento, o estagiário agradeceu e disse: mesmo que o senhor não invista hoje, volte quando quiser. Nosso trabalho é orientar. Aquela frase foi decisiva. O dono levantou-se, apertou a mão dele com firmeza e respondeu: você fez exatamente o que eu esperava. O estagiário não entendeu, mas sentiu algo diferente naquele olhar. Foi então que alguém bateu o sino no fundo da sala. Um vendedor comemorava a meta batida. O dono, por instinto, caminhou até lá e bateu o sino novamente, uma vez só. O som ecoou. Um dos gerentes, que o havia tratado mal, se aproximou, irritado. O senhor não pode fazer isso. O ambiente congelou. Ele virou devagar e respondeu com tranquilidade: posso sim. A segurança na voz causou um silêncio imediato. Alguns riram, achando que era ousadia demais. Outros ficaram atentos. O estagiário arregalou os olhos. Naquele momento, o dono percebeu que era hora de tirar o disfarce. E o impacto seria grande. O gerente deu um passo à frente, tentando impor autoridade. Esse sino é só para quem fecha negócio, disse em tom ríspido. O homem sorriu de canto. E quem decide isso? Perguntou. A pergunta simples desmontou o clima. Alguns funcionários pararam o que estavam fazendo. O estagiário sentiu o coração acelerar. Você já viu alguém perder o controle achando que tinha poder? O gerente respondeu com ironia: a diretoria. Foi então que o homem respirou fundo e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Então presta atenção, porque a diretoria está aqui. Um burburinho tomou conta do salão. O gerente riu, achando que era provocação. Mas o riso morreu quando ele ouviu o nome do fundador sendo sussurrado entre as mesas. O homem continuou, agora sem disfarces. Hoje eu vim como cliente. Queria sentir na pele como alguém é tratado aqui quando não parece rico. O silêncio virou constrangimento. Fui empurrado de um gerente para outro. Tentaram me vender algo ruim e quando não aceitaram minha recusa, me jogaram para o estagiário. Alguns baixaram a cabeça. Ele apontou para o estagiário. E foi exatamente ele quem fez o melhor atendimento que vi em anos. Honesto, técnico, humano. O estagiário ficou paralisado. O gerente, que antes debochava, começou a suar. A hierarquia tinha virado do avesso em segundos. Você acha que competência sempre aparece quando menos se espera? O dono então foi direto. Aqui se bate meta, mas se perde valor, e isso vai mudar. A frase caiu como um alerta. Ninguém ousou interromper. Aquele não era um discurso de raiva, era de correção. E o próximo passo deixaria claro quem realmente tinha aprendido a lição. O dono caminhou até o estagiário e colocou a mão em seu ombro. Você fez o que muitos aqui esqueceram: cuidar do cliente e da empresa ao mesmo tempo. Ele olhou ao redor e completou: a partir de hoje, esse é o padrão. O estagiário tentava falar, mas a voz não saía. Você consegue imaginar ouvir isso no seu primeiro emprego? Em seguida, o dono se virou para os gerentes. Elogios se fazem em público, disse olhando firme. Então quero que todos saibam que ele será promovido. Vai receber treinamento, mentoria e responsabilidades maiores. Um misto de surpresa e desconforto se espalhou pelo salão. Alguns aplaudiram timidamente, outros engoliram seco. O gerente, que havia tratado mal, tentou se justificar. Eu não sabia quem o senhor era. O dono respondeu na hora. E esse é exatamente o problema. O silêncio foi pesado. Respeito não pode depender de cargo, cor ou aparência. A frase ficou no ar, impossível de ignorar. Ele então completou: as cobranças se fazem no particular.
Chamou o gerente para uma sala ao fundo. Antes de entrar, olhou para todos e disse: "Hoje foi uma lição. Não só para ele, mas para todos nós." O clima já não era mais de metas, e sim de reflexão. Do lado de fora, o estagiário ainda estava atônito. O dono voltou, sorriu e disse: "Continue sendo quem você é. É assim que se constrói algo duradouro." Mas a história ainda precisava de um fechamento. E a pergunta que ficava no ar era inevitável: quem erra por preconceito merece uma segunda chance. A conversa na sala fechada não foi grito nem humilhação. Foi direta. O dono deixou claro que preconceito não era falha de comunicação, era falha de caráter. Mas também disse que caráter pode ser corrigido quando há vontade real de aprender. O gerente saiu abatido, sabendo que não perderia o cargo naquele dia, mas que estava sob avaliação constante. "Você acha que isso é justo?" De volta ao salão, o dono reuniu a equipe. "Hoje eu vi números, metas e discursos bonitos, mas também vi quem trata pessoas como descartáveis." Ele respirou fundo e completou: "Empresa nenhuma cresce de verdade se escolhe quem merece respeito." Alguns funcionários assentiram, outros estavam visivelmente envergonhados. O estagiário recebeu aplausos de pé, não por ter fechado um grande negócio, mas por ter feito o básico com excelência. O dono encerrou dizendo: "Se alguém aqui acha que dinheiro define valor, está no lugar errado." Aquela frase virou comentário por semanas dentro da firma. Antes de sair, ele voltou a colocar a roupa simples, pegou o elevador e olhou uma última vez para o escritório que construiu do zero. Agora sabia exatamente o que precisava mudar. Missão cumprida, mas lição em andamento. E agora eu quero saber de você. O gerente que tratou ele mal merecia essa segunda chance para aprender com o erro? Ou atitudes assim não deveriam ser toleradas? Comenta aqui embaixo e me diz o que você faria no lugar do dono. E se você gosta de histórias como essa, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum vídeo.